Olá e bem-vindos ao Cabine Literária! Tem livro nacional na área! Vamos falar de Suicidas, do Rafael Montes, logo depois da vinheta. O senhorito Rafael Montes está com a bola toda ultimamente. Saiu matéria dele em diversos jornais, esse livro dele está sendo super bem falado. Daí eu resolvi ler para ver o que eu ia achar desse livro, que é um livro de mistério, é um livro policial, é um livro detetive. Para quem quer ser autor, saca só a caminhada do Rafael para lançar esse livro. Ele mandou o manuscrito para diversas editoras que recusaram publicá-lo. Daí teve um concurso literário da editora Bem Virá e ele escreveu o livro. Ele não pegou o primeiro lugar, porém a editora gostou tanto que resolveu publicar também. Então tá aqui publicado e fazendo sucesso. Então continue persistindo, senhores autores. Mas o que é Suicidas? Suicidas, o próprio nome e a própria capa já explicam muito bem o que rola aqui nessa história. 9 jovens se encontram para jogar roleta russa. Quem não sabe o que é uma roleta russa? Existem 2 tipos, vou explicar. O primeiro tipo é quando você pega uma única bala e coloca no tambor de um revólver, daqueles que gira, e você gira assim e você não sabe onde está a bala, daí cada um pega, aponta a arma na própria cabeça e atira. E você pode ou não levar um tiro na cabeça, dependendo de onde está a posição da bala no tambor, que ninguém sabe onde está. Isso é uma roleta russa, do tipo 1. Outro tipo de roleta russa que eu aprendi com o Dr. Cap, um beijo Dr. Cap, e um beijo para quem conhece o Dr. Cap, é quando você tá lá dirigindo e daí o farol tá no vermelho. E daí o que você faz? Você acelera e passa com tudo pelo farol vermelho. É a roleta russa de carros, tipo, pode ou não passar no carro e bater no seu. Mas por que esses 9 jovens que faziam parte assim, não todos, mas alguns faziam parte da alta sociedade do Rio de Janeiro, tinham vida boa, tinham futuro pela frente, resolveram se encontrar e se matar? Por que eles fizeram isso? E é o que você vai descobrir lendo Suicidas. E Suicidas tem uma narrativa totalmente não convencional. Por quê? Porque ele é contado em primeira pessoa, mas também é contado em terceira pessoa. E como que isso acontece? O livro tem 3 linhas de tempo distintas que se misturam enquanto você está lendo. Então você tem o diário do protagonista, Alessandro, que acontece, tipo, das coisas que aconteceram antes da roleta russa. Você tem um caderno que ele escreveu enquanto estava rolando a roleta russa, então ele ia escrevendo em tempo real. E você tem, um ano pra frente, uma entrevista que a polícia fez com as mães de cada um daqueles jovens. Então é tudo como se fosse a transcrição de um áudio. Então você não tem só as falas, você tem o nome de quem falou, o tipo de voz que a pessoa usou. Então, tipo, se tá falando meu filho se matou, vai estar entre parênteses, tipo, voz exaltada e chorosa. E tem também as pausas. Existe toda uma tensão de detalhes para cada uma das narrativas que é muito interessante. Inclusive a forma de contar a história. O caderno, como eu falei, e o diário são do Alessandro, então são contados em primeira pessoa, e essa entrevista é contada em terceira pessoa por motivos de razões. E isso funciona e não funciona ao mesmo tempo. Por quê? É muito interessante quando você está lendo o que aconteceu no passado, por que eles resolveram fazer essa roleta russa. É mais interessante ainda ver como estão os psicológicos dessas mães e como elas estão lidando com o fato de que os filhos delas se mataram um ano depois. E é ainda mais interessante ler o que está acontecendo na roleta russa, as coisas que o Alessandro escreveu enquanto estava rolando. Então, assim, tem esse gráfico de coisas interessantes. Então, quando você tá lá num capítulo que é ele contando a respeito da roleta russa, você quer saber o que tá acontecendo, você quer continuar lendo. Daí o capítulo acaba e você volta pra quando era antes. E daí você tá descobrindo por que eles marcaram a roleta russa. Essa quebra de narrativa eu entendo porque ela foi utilizada, porque é pra instigar o leitor, é pra fazer ele ler mais, é pra deixar ele com mais vontade, com mais curiosidade. Mas ao mesmo tempo você tem essa coisa anticlimática de você tá num momento tipo, uau, e daí você quebra esse momento e volta pra um momento mais ameno.
Então eu confesso que assim, quando isso acontecia eu ficava frustrado, eu falava, não, eu vou pular umas páginas e vou voltar pra quando ele tá falando da roleta russa, que eu quero saber o que aconteceu. Mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, então eu continuei lendo certinho como deveria ser. Não se preocupe, Rafael Montes, eu não pulei nenhuma página. Mas apesar dessa frustração, é muito legal a narrativa de qualquer maneira, entendeu? Porque você entender o que levaram os personagens a fazer isso é tão interessante quanto ver os personagens fazendo isso. Por mais que você vê os personagens dar aquela adrenalina, né? Dar aquele quentinho no coração, só que da maneira errada. O Rafael soube contar pra gente uma história densa, mas uma história ao mesmo tempo extremamente passional. Você consegue entender o que tá passando na cabeça desses personagens. O desenvolvimento deles em si é muito bem feito, é muito bem aproveitado e é muito bem passado para o leitor. Eu confesso que eu consegui sentir empatia com esses personagens. E isso foi estranho, porque, sei lá, você tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é um suicida. Mas em alguns casos ali, dava pra entender por que a pessoa estava fazendo isso e era muito interessante. Mesmo que as motivações não sejam as motivações aparentes, e sim as motivações que ficam por trás dos bastidores. O Rafael, ele não joga, ele não escancara tudo na sua cara. Cabe a você também pegar as nuances e as entrelinhas e ligar alguns pontos. E eu gosto bastante desse tipo de subterfúgio narrativo. Eu consigo imaginar que o Rafael seja um grande fã de literatura policial e detetive e que já tenha lido vários livros do tipo. Por quê? Porque eu consigo pegar aonde certos autores, pelo menos eu acho que eu tô certo falando isso, mas aonde certos autores influenciaram o tipo de escrita dele. Então, enquanto eu tava lendo, eu conseguia ver uma grande amálgama. Eu falei subterfúgio, eu falei amálgama, me amem. Mas uma grande amálgama de Agatha Christie. Porque a Agatha Christie, ela não é passional, ela tem aquela literatura fria, aquela literatura de detetive que você vai seguindo passo a passo, mas ela não te dá a oportunidade de você se apaixonar pela história. E também Sidney Sheldon. Porque o Sidney Sheldon é o contrário da Agatha Christie. Ele é passional. Os personagens dele são personagens pra você se identificar, são personagens pra você ter empatia, são personagens... é uma história pra você se envolver. Então ele conseguiu juntar a Agatha Christie, principalmente o livro Caso dos 10 Negrinhos, com o Sidney Sheldon. E ficou uma mistura super gostosa de ler. Porque é o que eu falei, ao mesmo tempo que é uma história passional, você tem a frieza da narrativa na hora em que os fatos são contados. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz lendo esse livro. E é por isso que depois que eu li esse livro, eu comecei a odiar essa capa. Beleza, a capa fala justamente o que é o livro. Tem um tambor com uma bala dentro que remete à roleta russa, que é sobre o que o livro é. Mas ele é como eu falei, ele é um livro passional. A capa é fria demais, ela não transmite o sentimento que deveria ser passado para o leitor em si. Assim, por mais que ela não chame tanta atenção por si só. Sei lá, eu esperaria que depois de ler esse livro, aqui na verdade fosse um diário ensanguentado. Teria muito mais a ver com o clima da história do que simplesmente esse tambor com sangue falso. E aqui vai outra conjectura minha, tá vendo? Conjectura, amálgama e subterfúgio. Mas outra conjectura minha é que o autor pesquisou também a respeito dos 5 estágios do luto na hora de escrever a respeito das mães e as suas entrevistas. Porque cada mãe claramente está passando por um estágio diferente. Algumas por mais de um estágio, algumas pelo mesmo estágio, mas dá pra ver claramente que isso faz parte também da narrativa. Como cada mãe está reagindo com a entrevista em si. Então, os 5 estágios do luto são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E é super interessante ver esse método utilizado na narrativa. Mas eu falei, e a história é boa, a história é ótima. O Rafael Montes escreveu uma puta de uma história boa. O final, assim, pra qualquer um que saiba fazer 2 mais 2, é levemente previsível. Mas é porque ele chega num ponto da história que se o final não for esse, o final não vai ser bom. Dá pra compreender? E mesmo tendo previsto o que seria o final mesmo, eu tenho que ser muito sincero. Eu terminei de ler esse livro e as 2 últimas palavras do livro me fizeram ficar assim, ó. Uau! Porque é difícil eu me estressar verbalmente quando eu leio um livro. Mas eu literalmente coloquei o livro no chão, na cama no caso, e fiz uau! Olha, Rafael, jogada de gênio esse final, sério.
E agora o Rafael está em vias de lançar um novo livro chamado Dias Perfeitos, e é curioso, porque o livro Dias Perfeitos é mencionado aqui no Suicidas, então é uma história que, pelo que eu entendi da sinopse, não tem tanto a ver com esse livro, mas há uma certa conexão que vai ser lançada pela Companhia das Letras, então uhul! E, em vista de tudo, eu fico tão feliz de falar que Suicidas do Rafael Montes vai levar 5 troninhos super sangrentos brincando de roleta russa. E é isso, minha gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, clique em gostei. Se você for novo no canal, se inscreva. E acompanhe também o nosso site, cabineliteraria.com.br. Aquele beijo!